Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo de notícias do dia do Palmeiras, né? Tem novidade aí de contratação, né? Visto que Danilo tá ficando um pouco mais distante, o Palmeiras ele já está de olho em um outro meio-campo para fortalecer aí o nosso elenco para a temporada. Aí fica até o final do vídeo para ouvir as notícias do próximo jogo, né? Da Copa do Brasil e também sobre essa notícia aí de contratação. Se gosta do conteúdo, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal e fica até o final do vídeo. Tem Neymar, tem São Paulo, áudio vazado e muito mais. O Palmeiras talvez tenha a situação mais confortável na Copa do Brasil. 3-0 para cima do Jacuipense no primeiro jogo. O Abel Ferreira, se quiser, pode preservar titulares, pensando no Campeonato Brasileiro e na briga cada vez mais acirrada com o Flamengo. Gol marcado por Bruno Fux nos acréscimos do jogo do Palmeiras contra o Remo, que poderia ter dado a vitória ao Verdão, mas foi anulado, continua rendendo. O Clube Paulista divulgou uma nota em que afirma que a comissão de arbitragem da CBF reconheceu que o lance foi legal. O árbitro Rafael Klein inicialmente confirmou o gol, mas, chamado por Rafael Trace, foi ao VAR e considerou o toque de Flaco irregular. Na mesma nota, o Palmeiras informa que não solicitou punição aos árbitros e também pede uma reflexão em relação ao tratamento dado a Ramon Abate Abel, penalizado com vários dias de suspensão por fatos que aconteceram no clássico entre São Paulo e Palmeiras no Brasileiro do ano passado, que ele apitou, especialmente o pênalti não marcado de Alan em Tapia. Por sinal, o empate contra o Remo em Belém marcou o fim da punição a Abel Ferreira no Brasileirão. Ele ficou de fora do banco nas últimas 5 partidas da competição por ter sido punido pelo STJD pelas expulsões contra o Fluminense e São Paulo. Um fato que a diretoria jamais aceitou. Recentemente, o Palmeiras mudou a sua postura, respeitou decisões arbitrárias, não tenho receio em dizer, porque eu disse isso quando aconteceu no STJD em relação ao nosso treinador. Foi uma punição fora de qualquer padrão. Acompanhei tudo o que se passou dentro daquela sala, mas vou guardar a opinião de todos, não só da auditora, mas como dos outros dois. Quem deu 4 e quem deu 2, quem decidiu manter, mas em relação a esse assunto não tenho mais nada a dizer. Os números mostram que com Abel no banco, o Verdão tem um aproveitamento de quase 92% no Brasileiro. Sem ele, despenca para pouco mais de 57%. O retorno para a beira do gramado na competição nacional vai acontecer neste Princípio. o terceiro cartão amarelo. Antes disso, tem Copa do Brasil. Amanhã acontece o jogo de volta da 5ª fase contra o Jacuipense em Londrina, no Paraná. Como venceu em casa por 3-0, o Verdão pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim se garante nas oitavas de final. Por isso é provável a escalação de um time alternativo. Certamente sem Andréas Pereira, que deixou o campo domingo após esta entrada de Zé Ricardo do Remo. O jogador do time paraense, inclusive, foi expulso. Ontem, Andréas passou por exames que constataram um trauma na região lombar, mas sem fratura. Em Londrina, o Verdão vai defender uma invencibilidade de 15 jogos, que tem muito a ver com a boa fase de Flaco Lopes, artilheiro da equipe na temporada. O atacante e o lateral Giai estão na pré-lista da seleção argentina, que vai disputar a Copa do Mundo. Por sinal, os dois palmeirenses são os únicos que atuam no Brasil a fazer parte da relação de Lionel Scaloni. Edu Dracena, outro que está muito próximo de uma Copa do Mundo, Flaco Lopes, pelo que vem realizando, não de agora, mas o Abel Ferreira apostou nele e ele foi dando conta do recado. Agora, tem um detalhe, o que ninguém para de falar é sobre esse gol anulado do Bruno Fux, o gol que foi analisado no VAR pelo Rafael Klein, que está na escala da Copa do Brasil, que coisa, hein? Mas enfim, e agora a CBF reconhece para o Palmeiras por nota soltada, inclusive pelo Palmeiras, nota oficial, que esse gol foi reconhecido como mal anulado.
E aí, Edu, é prejuízo que vai ficar no prejuízo. Muito prejuízo, até porque, Renato, é o momento do campeonato onde que o seu rival está encostando ali, né, nas primeiras colocações. E eu acho que eu reconhecer o erro, acho que é primordial, é bacana, legal, mas qual é a instrução que a CBF está dando para os seus árbitros? Sabe, qual é o investimento que eles estão fazendo para os árbitros também? Não é só chegar e puni-los, deixar na geladeira, e sim evoluí-los. De repente, treinar eles, chamar numa sala que mostrar, ó, quando a bola, um lance como esse, isso não é falta. Deixa o jogo seguir, gol. Então, acho que isso já é passado, acho que com certeza vai ficar na cabeça dos torcedores, mas o Palmeiras também, Renata, tem que melhorar. Eu acho que o Palmeiras, tudo bem. Bom. Esse jogo aí, o final Só esperar a expulsão, mão. Final do jogo. A pênalti. Isso aí ia ser gol e o gol da vitória. Mas o Palmeiras precisava jogar mais e não ficar dependendo de um lance como esse para você ganhar um jogo contra o Remo. E já aguenta o coração, porque no Brasileirão o próximo jogo é contra o Cruzeiro. Olha lá, Isso, aí né? tem pênalti, tem tudo aí. Bom, falei no Abel Ferreira, treinador prestigiado, outro que está em alta, de bem com o clube, principalmente com a torcida, é o Fernando Diniz. Começou de maneira espetacular. Então, porque a gente já falou então do Nino, teve mais alguma atualização, Hernan, que o pessoal está perguntando? Do Nino não é isso, não, né? Não mudou em nenhum momento o estágio da negociação. Ela segue na mesma, aguardando o término da competição aí para avançar ou não. Domingo, tá. Domingo tem o jogo, então, entre o Zenit e o Rostov, a última rodada do campeonato russo. Assim que terminar o campeonato, aí a gente vai ver se a negociação avança ou não. E a boa notícia é que, pelo menos, o pessoal do Zenit está animado, né? Porque ontem o Krasnodar perdeu a partida e na penúltima rodada, então, o Zenit passou na frente ali na liderança da competição. Bateu os 1000 likes aí, né? Bateu, vai bater agora. Não, bater agora. Vamos lá, pra gente falar da arbitragem e do Palmeiras. Ontem teve a reunião, Hernan, do Palmeiras e do pessoal da CBF, porque normalmente é às segundas, certo? Sim, foi ontem. O Palmeiras já tinha batido forte na coletiva com o Anderson Barros, já tinha se colocado ali como as opiniões do Palmeiras e ali como instituição. Não ficou na conta do auxiliar técnico ali, que normalmente daria entrevista ali, já que o Abel ainda, nesse jogo, estava suspenso. O Anderson Barros foi muito firme e crítico com a arbitragem e com a comissão de arbitragem. E tudo isso foi falado também na reunião de ontem. Então foi uma reunião onde o Barros se expressou, falou, colocou ali toda a insatisfação do Palmeiras em relação ao resultado, um resultado que às vezes você poderia se distanciar mais ainda na tabela e prejudica na conta final. E assim, gente, não estamos falando aqui de desempenho do Palmeiras, tá? Não estamos falando se o Palmeiras está jogando bem, se o Abel está montando bem, se é chutão, se não é. Eu estou dando aqui uma informação sobre o que o Palmeiras falou dentro da reunião da CBF. Dito isso, a CBF, ela entendeu, ouviu o Palmeiras e se colocou num momento de análise do lance. E assim, a análise da CBF é que houve um erro. A CBF admitiu que houve um erro do Klein ao ter anulado o gol. Foi no VAR, viu e tomou a decisão. O próprio Klein, lá naquele vídeo que o Palmeiras soltou, fala que seria gol, se fosse exatamente o que aconteceu rodadas depois. Então, assim, no entendimento da comissão de arbitragem, o gol teria que ter sido validado. E aí o Palmeiras ouviu, entendeu, divulgou uma nota com esses argumentos da CBF, mas não vai mudar o resultado. Não. Não vai mudar o resultado. O que ele cobra na nota... Houve um erro e acabou. O que ele cobra na nota é que o Abate foi punido, né? O Ramon Abate Abel foi afastado. E o Palmeiras cobra assim, vai ter o mesmo... ter a mesma... O Palmeiras não ouviu da comissão de arbitragem se ele vai ser punido ou não. Tá. A punição, ela vai chegar a partir da próxima escala. Vamos ver onde é que o Klein vai estar. O Klein é um árbitro muito bem avaliado na comissão de arbitragem, na CBF. Existe ali uma tropa dos melhores árbitros, ali uma tropa da bola de segurança, dos caras que são mais experientes. É o Klaus, é o Flávio Rodrigues de Souza. Como o Ramon Abate Abel também era, né? O Ramon Abate Abel era
cara que disputou o Mundial, né? Que vai para a Copa e que disputou não, que apitou o Mundial. O Wilton Pereira Sampaio e o Klein, inclusive o Klein sempre foi muito bem ranqueado. As próximas escalas, as escalas do fim de semana, vão dizer se realmente a CBF tira ele de cena, faz aquela reciclagem ou não. Essa é a questão toda. Bom, e é isso, né? O resultado não vai mudar, aconteceu. Aí o Will tá mandando aqui, ó. O Palmeiras já começou a reclamar antes para botar pressão na arbitragem do próximo jogo. Mas assim, aí se o Flamengo reclama, o Boto da entrevista, aí é o Flamengo que está colocando pressão, se é o Cruzeiro, é o Cruzeiro. Então, assim, sempre quem o adversário olhar reclamando, dando uma entrevista reclamando, é aquela coisa da choradeira e tal. Isso fica para a rede social. O que o Palmeiras fez foi um posicionamento dentro da CBF que não vai mudar o resultado, que não vai mudar, o gol não vai ser validado e os 3 pontos do Palmeiras, mas você coloca a sua insatisfação e tem uma resposta da comissão de arbitragem. Como, aliás, quem tem batido muito e se sentindo muito prejudicado é o Vitória. Vitória tem reclamado bastante também de arbitragem, também com as declarações, teve aquele jogo contra o Flamengo, da expulsão. Desde aquele jogo, já são 3 ou 4 jogos seguidos que o Vitória reclama bastante também da arbitragem. O Fábio Mota, presidente do Vitória, diversas vezes já fez pronunciamentos pós-jogo ali. E eu falei, por coincidência, falei com um jogador do Vitória, bem importante aí, não vou citar nomes, mas que eles estão se sentindo muito prejudicados, viu? Eles falam assim, sempre contra o Vitória. E até uma alegação que o elenco está se sentindo desgastado com essa relação, de erros atrás de erros, então Vitória sempre se sentindo prejudicado. Perguntaram aqui do Vitor Roque, né, se não estaria na lista, mas acho que não, até pelo fato do Vitor Roque estar contundido, né, infelizmente talvez ele tenha perdido esse o embalo aí. Ancelotti, eu não sei qual foi a coletiva, que ele chegou a falar o nome do Vitor Roque, Caio Jorge, como opções. Ele foi convocado também no jogo ali contra o Japão, não foi que ele jogou? Mas essas lesões na reta final acho que o prejudicaram muito mesmo. Né? Sim. Tem mais aqui. Então, essa daqui, ó, o Luiz Henrique perguntou. O Abel pode assumir o lugar do Mourinho no Benfica? Faz umas 2 ou 3 semanas, vocês lembram que o Bruno Andrade estava aqui? E o Bruno Andrade falou assim, pessoal, só deixa eu antecipar uma coisa aqui. Se o Mourinho não continuar no Benfica, o Bruno Andrade lá de Portugal, se o Mourinho não continuar no Benfica e surgir qualquer especulação, eu já adianto aqui para vocês que não existe a menor chance do Benfica procurar o Abel Ferreira. O Bruno falou. Nem tem a especulação ainda, o futuro do Mourinho está sendo discutido aqui, mas antes que surja a especulação e antes que vocês me perguntem, eu já adianto aqui que não tem chance nenhuma. Isso é o que o Bruno Andrade falou há 2 ou 3 semanas, não foi, Hernan? Aqui pra gente. Tá, então estou respondendo a pergunta aqui do Luiz Henrique Silva, que foi... Até porque o Abel Ferreira hoje é melhor que o Mourinho, né? Hoje, atualmente. Mas é que o Mourinho é um cara grande, né, cara? Gente, eu não vou usar a carta do Bruno Andrade para falar sobre o Mourinho, mas... Não tem nenhuma chance do Mourinho treinar um time aqui no Brasil? Pô, ia ser demais, cara. Não ia, Viola? Ia. Porra, já pensou, cara? Ele não ficou uma semana aqui. Acho que ele não aguenta. Eu queria ver. Eu queria ver o... Mas você trocaria do técnico do teu time pelo Mourinho? Pelo Mourinho? Não. Acho que não. Eu acho que não. Trocaria? Você trocaria? Do meu, trocaria. Trocaria, Viola? Agora? Qualquer um. Não, qualquer um também não, pô. Fala assim. O meu tá melhorando o time até. Não vou falar qual time eu torço, né? Tá melhorando, é um mistério. Eu não falo meu time. Ninguém sabe. O Remo teve gol do Bahia cancelado do mesmo jeito que foi esse do Palmeiras. 3 rodadas antes. Vai falar isso, seus coxinhas bairristas. Valeu aí, tamo junto. Coxinha é bom, hein? Esse é um bom xingamento. Gostei. Palmeiras tem dinheiro para pagar qualquer coisa pro Abel continuar aqui. Do Barbosa. E o Barbosa? Ó, o Caio Terra tá perguntando. Vem aqui, Felipe. Tô indo aí. E o Barbosa? Caio Terra 2445 tá perguntando. E o Barbosa? De dedicação? Eu sei que tem lá no espn.com.br informações. E aí, o Barbosa? Informação com o Chico de Laurentiis, viu? O Botafogo vai usar o Barbosa até o limite. Porque a questão é a seguinte, ele tá no 11º... Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. Contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, e contra o Independiente Petroleiro na Sul-Americana. Esse jogo na Sula será o último jogo do Barbosa com a camisa do Botafogo. Porque aí ele vai se despedir nessa partida e partir para o Palmeiras. Até uma fonte me falou assim, já está vendido. Até o Hernan também já falou aqui no Fala Fonte, vocês vêm trazendo por diversas vezes, o Barbosa já está vendido para o Palmeiras, documentos assinados, mas, aqui ó, isso é boa, meu querido Fabrício. São esses jogos, tá? Exatamente. Então joga contra o Chapecoense, contra o Corinthians,
contra o Independente Petroleiro. E aí, no final da próxima semana, seria o duelo contra o São Paulo. E aí, caso ele atuasse contra o São Paulo, ele completaria 13 jogos. E aí já bateria no limite e não poderia se transferir. Entendi. O Palmeiras até estava apurando com o Chico aqui. Porque ontem a gente mostrou o documento que o Chico conseguiu. Sim. E o contrato falou o seguinte, se ele fizer o 12º jogo, o Palmeiras pode desistir da compra. Aí eu já apurei novamente com o Chico. Ele vai atuar, pode atuar o 12º jogo, mas o Palmeiras não vai desistir apenas se atuar o 13º jogo, que aí o impediria de atuar em outro clube no Campeonato Brasileiro. Isso, então, beleza. Isso está no documento, porque a gente mostrou, mas o Palmeiras não vai exercer isso com 12 jogos. Não vai. Mas a partir do 13º vai. Exatamente. Mas aí o Botafogo não vai deixar chegar no 13º. Até porque o Barbosa já está vendido, como o Hernan, nós trouxemos aqui. Então, ele atua esses próximos 3 jogos. O Botafogo quer usar ele até o limite, foi a expressão que me passaram. Joga contra o Chapecoense, contra o Corinthians e aí encerra sua passagem pelo Glorioso contra o Independiente Petroleiro. Mas ele poderia, deixa eu ver aqui, fazer um jogo a mais ainda na Sula, hein? Será que não vão usar? Mas aí, eu não sei, tem que ver o calendário. Vamos ver aqui, ó. Chapecoense, Copa do Brasil. Ele pode jogar, beleza, e no Palmeiras ele não pode jogar na Copa do Brasil. O Botafogo quer utilizar ele nos próximos 3 jogos. Então, ele tem um último jogo da Sula, contra o Caracas, fora. Antes da parada, né? Mas aí ele teria que ser poupado contra o São Paulo, né, novamente. Aí contra o São Paulo não pode porque é brasileiro. Exatamente. É que o Galindo falou o seguinte, se vencer aqui o Independente Petroleiro, ele tá praticamente classificado. Sim. Mas a questão é se ficar para esse último jogo a decisão. Se bobear o Botafogo, coloca ele para jogar. O Botafogo, pelo que me passaram até o momento, é utilizar o Barbosa nesses próximos 3 jogos. E aí, a tendência, como falamos aqui, é que ele se despeça no jogo da semana que vem pela Sul-Americana. Entendi. Por enquanto é isso. E aí tem a lesão, mas aí... Aí você tá jogando pro mistério, pro universo, né? Se ele pode se lesionar. Mas aí é um risco que corre, não é isso, Fernando? É um risco. Corre, mas aí tem o contrato que é bem explicado aqui, foi bem explicado pela gente aqui, que o Chico De Laurentiis já publicou, está lá no ESPN.com, né, tá nas redes sociais, é só você procurar lá, o Palmeiras tá bem estruturado na questão do contrato e juridicamente se acontecer algo nesse sentido. Exato. Eu só queria falar uma coisa que aqui é importante, acho que assim, é uma informação que é muito importante. O Klein está escalado na Copa do Brasil. O árbitro do fim de semana de Palmeiras e Remo está escalado na Copa do Brasil. Vai apitar. Não tem geladeira, não tem reciclagem. Quinta-feira sai a escala do fim de semana e o nome do Klein está lá para ser escalado, né? Isso é um ponto. A questão da comissão de arbitragem ter admitido o erro, ela tem 2 interpretações. A interpretação do Palmeiras e que está na nota é que a CBF, que a comissão de arbitragem admitiu o erro e que deveria ter validado o gol. Mas, nos bastidores da comissão de arbitragem, o argumento dado ao Palmeiras é que sim, aquele lance poderia ter sido marcado o gol, mas deixaram a decisão e entenderam a decisão do Klein por ter sido um lance interpretativo. Entendi. Então vamos deixar muito claro aqui que assim, o Palmeiras solta uma nota e diz, a CBF diz que admitiu o erro, beleza. A comissão de arbitragem, pela minha apuração, que foi um lance interpretativo, tomada de decisão do árbitro, o árbitro está escalado na Copa do Brasil e quinta-feira, quando saiu o sorteio, o nome dele está lá. Então assim, beleza, poderia ter sido marcado o gol? Poderia, mas a comissão de arbitragem respeita a decisão do árbitro por ser um lance interpretativo. Então é importante a gente fazer esse recorte aqui, porque essa é a informação. Então, beleza. Acho que ficou claro que é no seguinte sentido, não é um lance ali de fato, certo? Porque assim, ficou aquela dúvida, mas poxa, está na regra, então está errado. A CBF entendeu o seguinte, é um lance interpretativo, cabe ao árbitro decidir. Na nossa interpretação, ele deveria ter mantido o gol. Foi isso? Sim. É um lance interpretativo. É um lance para o árbitro interpretar, mas a gente
A gente entendeu que sim, que o gol deveria ter sido validado. É ou isso. que o gol não deveria ter Que é sido o que está na anulado. nota do Palmeiras. E assim, um não está desmentindo o outro. Não. É importante a gente deixar isso bem claro. A gente está trazendo a apuração completa. Como a Isso. gente sempre faz aqui no Fala Fonte. É. Então, são os dois lados dessa discussão ou dessa reunião que teve ontem lá na questão da arbitragem. Porque até acho que vale esclarecer para quem, de repente, não entendeu. Inicialmente, qual que foi a discussão? Poxa, é um erro de fato, está na regra. Então, é um fato que a regra não foi cumprida. A CBF não vê assim. A CBF entende que é um lance interpretativo, tá? Que cabe ao árbitro decidir. Mas que na interpretação dela, CBF deveria, o gol não deveria ter sido anulado. É isso. Mas não é um erro O de Klein fato, está não escalado para RB do Mirassol e RB Bragantino. Está escalado. Foi 1-0, acho? Verei aqui. E aí? Foi 1-1. Perfeitamente. Foi 1-1, então é o lance. O jogo é em Mirassol agora, se não me engano? É em Mirassol. Né? Mirassol mandante. Mirassol e Red Bull. E Red Bull. Então é um jogo aí do interior de São Paulo. Exatamente. Fabrício me avisa aqui no meu ponto eletrônico chamado WhatsApp. O JB mandou aqui. Muito melhor do que esse seu ponto aí. Até porque você não deve ficar ouvindo o Galindo falar também. Sim, o Galindo. Mas o Galindo acrescenta. Lindo. É lógico, né? Se eles admitirem que foi erro, o jogo poderia ser anulado. Aí eles estão passando um pano. Caso o Palmeiras entre com pedido de anular o jogo, eles vão falar que o juiz achou que foi proposital. Mas várias vezes as entidades já admitiram um erro e aí vamos lá. Como é o nome do querido? Vamos falar. O JB. JB, vamos lá. Não sei se o JB é palmeirense ou não. Deve ser palmeirense. JB, você lembra do erro crasso no São Paulo e Palmeiras, do Abate? O jogo voltou? Não. O resultado foi mudado? Não. O Abate foi para a reciclagem, geladeira, como você queira usar de termo, e ele ficou um tempo sem apitar. Então, assim, não necessariamente você volta um jogo. Só quando você tem lá do erro de direito. Bom, exato. Mas aí também é interessante porque... E mesmo assim, exemplo, quando você a regra tem... não foi cumprida. Lembra do Fluminense e São Paulo, o Zanovelli? Sim. Também não aconteceu nada. De colocar a mão na bola, né, para sair ou a bola estava rolando, né? Já tinha apitado e parou a bola ali. E o jogo recomeçar. Se a regra não foi cumprida, a regra não foi cumprida, então aí é um erro de direito. É muito difícil. Mas no próprio caso do Ramon Abate-Abel, foi um erro, mas é um lance também de interpretativo. Você acha que foi pênalti ou não? Sim. E vamos para a notícia do dia. Thiago Almada voltou a ser um nome ventilado, aí monitorado pelo Palmeiras, né? Somos Fanáticos acabou de postar atualizações sobre a possível vinda de Almada para o Palmeiras. Aqui a notícia narra o seguinte, né? Thiago Almada perde espaço no Atlético de Madrid e Palmeiras monitora a contratação. Na explicação, eles sinalizam que o Atlético de Madrid já pensa na possibilidade de negociar o jogador, né? Embora seja um jogador jovem, ele infelizmente não conseguiu demonstrar o futebol, né, que ele apresentou no Botafogo, no Atlético. E por questões financeiras o clube ele dá a preferência, né, de negociá-lo, porque eles têm interesse em João Gomes, né, ex-Flamengo, para reforçar o meio-campo, né? Então, para abrir espaço para novas contratações, eles pensam na negociação de Thiago Almada. E o valor já está definido, 20 milhões de euros. É o valor que o Atlético de Madrid vai pedir ao eventual comprador, né, nesse caso o Palmeiras, para realizar a contratação do jogador, né? Também informa que o Lyon é um dos times que tem interesse na contratação, mas devido às circunstâncias financeiras, né, de John Textor, a gente pode sair na frente aí dessa contratação. Aí eu quero ver a opinião de vocês. Vocês acham que um trio de meio campo com o John Arias, Andreas Pereira e Almada é o que a gente precisa aí para melhorar essa nossa atuação e ter um time mais convincente, né? mais estético dentro de campo? Ou talvez não seja uma prioridade para o nosso elenco? Aí deixa a sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima.